Diário de uma Ressonante, dia 7. Oi, eu sou a Fer, esse é o canal Vibre com o Universo e aqui a gente fala sobre nossa experiência quântica, nossa evolução quântica. Esse vídeo aqui é mais um vídeo da série Diário de uma Ressonante, onde eu conto a minha experiência com a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Lembrando que as informações oficiais sobre ressonância você encontra no canal oficial do professor Hélio Couto. Aqui eu passo para vocês a minha vivência, a minha experiência, os meus insights a respeito disso, né? No canal existem outros vídeos com outros assuntos, então eu te aconselho, se você ainda não tá me seguindo, tá? Em todas as redes sociais você encontra o meu trabalho como Vibre com o Universo. Então, segue aí. Vamos lá, né? Vamos contar como é que tá a situação, né? Nesse sétimo dia aí de ressonância. As coisas estão se acomodando, as percepções estão se acomodando, né? Eu tô conseguindo dormir, ontem dormi bastante. Ontem eu senti como se fosse um esgotamento físico, um esgotamento bem grande, né? Como se o corpo tivesse recebendo muita informação. E o que eu percebi? Eu percebi que eu tô produzindo muito, tô produzindo demais, assim. Ontem eu consegui deixar prontos, em um dia eu consegui deixar prontos 2 e-books, 2 livros, né? Consegui deixar pronto mais metade de uma apostila grande que eu tô terminando aí, uma formação que eu tô montando. Eu consegui manter o foco, coisa que pra mim é bem difícil. Eu tenho um TDAH bem grande e normalmente eu começo uma coisa e eu até termino essa coisa. Antigamente eu não terminava, hoje eu termino. Mas assim, ó, eu começo um projeto A, até eu terminar o projeto A, eu já comecei o projeto B, o C, o D e o E. Então, eu vou fazendo um pouquinho, sabe, de cada coisa. Eu termino tudo, mas tudo eu vou fazendo tudo junto. E dessa vez que eu percebi que eu comecei uma coisa e eu terminei essa coisa antes de eu passar para a próxima. Daí você vai dizer para mim que isso seria o natural, né? Seria, se eu fosse uma pessoa normal, né? Então, gente, assim, ó, eu percebi essa mudança, tá? Mudança de foco, assim, onde tá muito, muito focada naquilo que tá fazendo. E acho que a principal mudança, que eu já tinha falado isso aqui pra vocês e eu vou voltar a falar, o estar presente no aqui e agora. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma dificuldade grande de me manter no presente. Então a minha mente acabava sempre escapando pro passado ou pro futuro, mais pro futuro do que pro passado, né? Eu tava sempre assim, viajando, né? Sempre fazendo as coisas, mas pensando no futuro. Pensando em como é que vai ser, quando eu tiver tal coisa, como é que vai ser, o dia que eu fizer tal coisa vai ser assim. Eu percebi que nesses dias aqui que eu tô fazendo a onda, né? Eu percebi que eu tô muito focada no presente, no aqui e agora. E esse foco no presente, no aqui e agora, tá me trazendo alguns benefícios. Um deles é eu conseguir observar mais o, a Fernanda. Eu consigo me observar mais. Então, assim, eu consigo perceber naquele momento que eu fico irritada. Eu consigo perceber aquele momento que eu tô triste. Eu consigo perceber conscientemente, claramente. E quando eu percebo conscientemente, eu me dou conta de que aquilo ali não pode ser assim, que eu tenho que mudar. E aí tem uma técnica de PNL que eu uso sempre, né? Que é pensar o que eu estava pensando um segundo antes de eu estar me sentindo assim. Quando a gente faz isso, o nosso cérebro, ele automaticamente ele trava o processo, porque o nosso cérebro foi feito para buscar respostas porque a gente pergunta para ele.
E aí ele para ele buscar as respostas de como o que eu estava fazendo antes de me sentir assim, ele interrompe o processo de me sentir assim e eu saio desse padrão. Então, quando tu tá consciente das coisas, né? Quando tá no piloto automático, tu não consegue. Às vezes tu leva meia hora até tu se dar conta que tu tá chateada, que tu tá braba, que tu tá irritada. Né? E agora eu percebi que tá sendo imediato. Tipo assim, a menos de um minuto. Eu sinto e eu percebo. E quando eu percebo, eu consigo mudar. E isso tá me trazendo um benefício bem grande de conseguir me manter numa vibração boa, né? Ahn, uma das coisas que eu entendi já dentro da questão de vibrar é que tudo depende, tudo está ligado a como você vibra, né? Porque todo mundo diz assim, né? Uma palavra gera um sentimento, sentimento gera uma ação. Não, vamos fazer a reversão contrária, né? Tu tem ali, ó, tu tem uma ação que foi gerada por um sentimento, que foi gerado por uma palavra, mas a palavra não nasceu do nada no teu pensamento. Ela tem um contexto. Então o contexto, ele é antes vamos dizer assim, antes da resposta, né? O contexto é a causa. E o contexto não é só as crenças limitantes. O contexto é o contexto onde tu nasceu, onde tu foi inserido, onde a tua alma foi buscar o porquê. De repente, para uma pessoa, um contexto diferente, não, né? É, a mesma questão que para mim vai ser complicada, para a pessoa não vai ser. Então, é muito mais amplo do que isso. Mas uma coisa é certa, se eu estou vibrando em vibrações mais elevadas, dificilmente eu vou cair em contextos mais baixos. E aí se torna um pouquinho mais fácil pra gente manifestar. Porque, gente, essa coisa de manifestar eu acho é uma coisa, né, complicada, porque a gente não manifesta nada. A gente não manifesta nada, a gente só entra na vibração daquilo que já existe. Tudo já existe. Eu não preciso manifestar nada porque tudo já existe. Mas eu preciso estar na vibração que aquilo está acontecendo. Então, é para pensar, né? Hoje eu tô divagando, gente. Não dei muita bola. Até feriado, eu tô aqui de roupão ainda. Ah, acho que tirei o dia pra devagar. Mas é isso, gente. Assim, ó. Tá sendo mais tranquilo, tá sendo mais. Não mais leve, tá sendo tão intenso quanto as fichas estão caindo aos montes. Mas é como se. Sabe aquela história no decorrer do tempo, no decorrer da viagem, as melancias se ajeitam dentro da carroça? Tá assim, tá assim. Tá me fazendo pensar muito. E a única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês, que assim, ó, o processo que eu tô passando, ele tá sendo muito interno. E tem coisas que eu simplesmente não consigo transpor em palavra pra vocês. Tem coisas que eu simplesmente sei, tem coisas que simplesmente estão fazendo sentido, e tem coisas que eu sei que se eu passar pra vocês não vai fazer sentido nenhum. Então é um processo realmente muito interno. E eu acho que a gente tem que respeitar esses processos internos, né? O que dá pra passar pra vocês eu vou passando. Talvez não faça muito sentido, mas eu vou passando. Tá, gente? Amanhã a gente conversa um pouquinho mais.